Eu fui olhar para o carnaval e eu comecei a fotografar, quer dizer, durante o tempo da minha vida toda eu fotografei. Quer dizer, eu fotografava, a máquina fotográfica era um caderno de anotações. Então eu saía sempre com máquina fotográfica e anotava coisas com a fotografia, que depois eu desenvolvia nos trabalhos. No caso do carnaval, eu queria um pouco ver o que... Eu olhei um pouco para um lado mais, vamos dizer assim, sombrio do carnaval. Não o lado festivo, mas o lado, o carnaval é mais do que uma festa popular. O carnaval é um ritual de passagem do tempo. É um ritual onde as pessoas revelam seus pensamentos. Quer dizer, o bloco de sujos, os sujos na rua, os anônimos que vão com fantasias críticas e tal. E eu descubro o Cacique de Ramos, que é interessante porque o carnaval, por um lado, também é uma festa que incentiva ao individualismo, ao show, a pessoa se mostrar e tal. E o Cacique de Ramos escolhe ficar todo mundo igual. Quer dizer, a ideia do cacique é a ideia de um grupo de 7.000 pessoas onde todos são caciques. Não tem diferenças. Tem uma adição política nisso. Tem uma questão que o próprio desfile do cacique era um desfile diferente. Desfile de as mulheres na frente, a bateria, os homens atrás. Então era um bloco de embalo e era um bloco cujo comportamento era de tornar as pessoas mais iguais umas às outras. Então essa coisa me interessou e eu comecei a olhar para o cacique sob esse aspecto. E comecei a fotografar muito o carnaval olhando esse tipo de manifestação. O que tinha de manifestação política dentro do carnaval. E a questão política não se dá só. Dá na questão da escolha do gênero, por exemplo. Às vezes a questão dos travestis, a questão de escolher, de você escolher, eu esse ano vou ser criança, eu esse ano vou ser velho, eu esse ano vou ser mulher, esse ano vou ser homem, esse ano vou ser pobre, esse ano vou ser nobre, esse ano... Então tem um discurso, a persona que a pessoa escolhe desempenhar é, na verdade, um discurso político que me interessava. Porque é um discurso político anônimo, sem pretensão artística, né? Mas é um discurso expressivo. Então eu fiquei muito tempo trabalhando com carnaval. Até hoje, eu sou uma pessoa ligada ao carnaval. Eu sou um artista que trabalho um pouco em etapas, que fases, vamos dizer assim, tá? São assuntos que eu vou desenvolvendo, depois se esgotam e começa a me encher o saco mesmo. Eu acho que não tem mais nada para tirar. No caso do carnaval, o que acontece? Fotografando o carnaval, eu fui percebendo que existia uma coisa que era as grades que separavam os desfiles. Aquelas grades losangulares que separam os desfiles. Que você tem o público olhando através da grade para quem está no desfile e quem está no desfile olhando através da grade para o público. Esses dois olhares, quer dizer, cruzam essa grade. Essa grade, para mim, ficou uma espécie de área imantada, onde esses dois olhares batem. E eu comecei a fazer umas experiências de desenhar e pintar essas grades. Que é, na verdade, uma grade, se você pega uma seção da grade, ela é uma parte de um todo. Por essa seção você entende o que... Ela pode ter 2 quilômetros de continuidade, mas ela sempre vai repetir aquele padrão. Então eu comecei a trabalhar com uma espécie de medição da área de pintura. Uma medição emocional através da cor. Criar uma área que pulsasse e que fosse capaz de te tocar só usando cor. Não tendo, vamos dizer assim, alguma coisa que você entender o que é isso. Não tinha mais figura. Então era, na verdade, eu vou fazer uma pintura pura. Que era uma coisa que eu combatia nos anos 60, no começo dos anos 60. Eu achava que pintura pura era um absurdo. Mas nos anos 80, 20 anos depois, eu vou
e começa a fazer uma pintura que fala dela mesma, né? Durante os anos 80 todo eu fiquei trabalhando sobre isso. E como das outras vezes, enchi o saco também, porque teve uma hora que aquilo estava ficando repetitivo e tudo que é repetitivo pode ser muito perigoso para um artista, porque, na verdade, você anda para frente em arte trabalhando com o que você não conhece, não com o que você conhece. Se você não arrisca, você não anda para frente, fica andando de lado, repetindo coisas, aí tu monta uma grife sua, tal, e olha, parece um quadro do Vergara, parece um quadro do Vergara, parece um quadro do Vergara, entendeu? E isso aí não me interessava. Me interessava um campo experimental novo, uma outra área. Então é o seguinte, eu parei de fazer o que estava fazendo e resolvi jogar minha pintura na estaca zero. Fui para Minas só com os tecidos, com as lonas, com as minhas telas, e eu vou reinventar a pintura. Em função dos painéis da Varig, eu tinha feito uma pesquisa de pigmento no interior de Minas, eu tinha ido para o Ceará para ver aquelas garrafinhas do Nordeste e tal, coloridas. Fui fazer uma série de... Fui olhar um pouco o artesanato popular brasileiro para incorporar alguma coisa daquilo na minha linguagem para os painéis da Varig. Aí eu me lembrei dessas coisas, das cores brasileiras, e eu resolvi ir para Minas Gerais e mergulhar no interior de Minas, na região ferrífica, que é a região mais ou menos de Ouro Preto, Rio Acima e tal, onde, por causa da incidência de ferro, a terra tem muita cor, tem muito pigmento na terra. Então eu fui lá e colher esses pigmentos e comecei a fazer trabalhos lá, de campo. Quando eu começo a fazer monotipias, que é isso aqui, monotipias que eu fiz lá nas bocas de forno, os fornos que calcinam o óxido de ferro amarelo para fazer o vermelho. Esses fornos produzem a cor que é moída e vendida para as fábricas de tinta, o pigmento puro. Esse pigmento na moagem sai voando e vai posando sobre tudo, sobre todas as coisas, objetos, sobre folhagem, pessoas, tudo. E com isso fiz uma sala na Bienal de 90, que são as bocas de forno, que tem lá em cima, tá lá na sala, tem uma delas exposta lá. E começa uma nova fase de trabalho, onde eu incorporo essa técnica da monotipia, que eu uso até hoje. Quer dizer, de 90 para cá, eu incorporei um novo procedimento para o trabalho. Com isso, o que aconteceu? Como eu fui um artista que sempre viajou muito, e viajou trabalhando, fazendo coisas, viajando, a monotipia me viabilizou fazer muitas coisas através das viagens. Quer dizer, eu fiz um grande trabalho, um grande trabalho no sentido, um extenso trabalho sobre a Turquia, na Capadócia. Eu fiz um extenso trabalho sobre as missões jesuíticas no sul do Brasil. Quer dizer, temas que me interessam, que eu vou lá e vou vendo se dá alguma coisa, entendeu? Claro que tem coisas que eu vou e que não me dão um ânimo de fazer nada, não me inspiram a nada. Mas algumas experiências existenciais, por exemplo, como a relação existente, a relação que se montou entre os jesuítas e os guaranis no século XVII e XVIII, que gerou as missões, é uma coisa absolutamente extraordinária, que é pena que seja tão pouco conhecido no Brasil a epopeia que foi vivida por seres humanos tão diferentes, tentando suplantar suas diferenças. É extraordinário, é uma coisa extraordinária. Só para dar um exemplo, a língua guarani é a segunda língua do Paraguai por causa dos padres jesuítas que organizaram a língua. Só esse fato
já mostra um tipo de relação diferente daqueles padres que foram para lá catequizar sem acabar com a cultura existente. Na verdade, foram para lá dividir um conhecimento novo sem negar o conhecimento já existente do Zumbiá-Guarani. Isso me gerou para mim 4 viagens para lá. E essa questão do cristianismo primitivo, claro que toca em mim lá com coisas da minha infância, né? De um cara que é filho de um reverendo. Meu pai andava a cavalo no interior do Rio Grande do Sul, distribuindo comunhão a cavalo, nas pequenas vilas, entendeu? Então essa coisa do missionário, eu estava acostumado na experiência do meu pai. Essa coisa do cristianismo primitivo, e o cristianismo não estou falando como uma religião boba, não, estou falando como a tentativa de se tornar mais igual um do outro, de uma sociedade mais horizontal, onde as posses possam ser mais comuns. A tentativa dos jesuítas com os guaranis foi de fundar a primeira sociedade cristã comunista do mundo. Quer dizer, então era uma tentativa política também. E isso me deu vontade de conhecer o cristianismo primitivo da Capadócia. Quer dizer, quando Jesus Cristo morre, São Paulo e São João vão para a Capadócia. Existia uma igreja na Capadócia já feita. Quer dizer, nos 33 anos de Cristo, no final, já existia uma igreja lá, através dos apóstolos. E essa igreja também era perseguida. Como foram perseguidos os índios aqui. Essa igreja era perseguida pelos bárbaros. A Turquia é um lugar inacreditável, porque tudo passou por lá. Era o caminho do Oriente, era o caminho da seda, era o caminho de todas as especiarias. Então, eu fui para a Turquia olhar o que é isso, né? E tentar fazer alguma coisa com isso. Qualquer assunto pode ser assunto de arte. Até você mesmo. Tem muita gente. No meu caso, eu não sou assunto do meu trabalho. Quer dizer, eu não gosto de ficar olhando meu umbigo. Entendeu? Mas você mesmo pode ser um assunto do seu trabalho. Você, o seu corpo, a sua experiência de vida, isso pode ser assunto de arte. Tudo, qualquer coisa pode ser assunto de arte. O Pantanal é uma outra coisa que todo brasileiro devia conhecer, porque é uma coisa absolutamente estupenda, né? Porque você tem a ideia do gigantismo do Brasil, você tem nos Pampas do Sul, no Pantanal do Mato Grosso, nas montanhas de Minas, na floresta da Amazônia. Essa ideia do gigantesco que esse país tem, e que é um privilégio que a gente tem de viver aqui, né? Nessa coisa das viagens, uma das viagens que foram feitas foi essa, por um convite da Alemanha. A Alemanha quis refazer a viagem Langsdorff, que foi né? Na verdade ele era russo, mas trabalhava para a Alemanha no Brasil, e fez uma viagem ao interior do Brasil levando artistas que foram cobrindo saiu de São Paulo, foi até a Amazônia. E a gente refez, a convite do Instituto Goethe, essa viagem. Refez não a viagem literalmente, mas passou por lugares que eles passaram. E um dos lugares que eles passaram foi a região do Pantanal, né, do Mato Grosso do Sul. E um dos pintores, inclusive, morreu lá. Um dos pintores morreu afogado numa travessia de rio lá. Então, eu fui. Na viagem com eles foi muito difícil de trabalhar. Trabalhei alguma coisa, fiz algumas coisas com os índios carajás em Aruanã, né? Mas depois eu voltei sozinho, porque eu achava que tinha muita coisa. O Pantanal é uma outra coisa que todo brasileiro devia conhecer, porque é uma coisa absolutamente estupenda, né? Porque você tem a ideia do gigantismo do Brasil, você tem nos Pampas do Sul,
no Pantanal do Mato Grosso, nas montanhas de Minas, na floresta da Amazônia. Essa ideia do gigantesco que esse país tem e que é um privilégio que a gente tem de viver aqui, né? O único ser que produz uma geometria é o ser humano. Quer dizer, se dá uma tinta para o macaco faz as coisas dele lá. Dá para o elefante com a tromba faz as coisas dele. Mas a geometria é só o ser humano que cria um quadrado, por exemplo, que imagina 4 lados iguais e faz isso. Então eu peguei um grande pano na beira de um rio lá, de uma lagoa daquelas atopetada de jacaré, e produzi um quadrado, um retângulo na borda, e bati a palma assim, os jacarés vieram vindo, e eu fiz uma mancha de pigmento geométrica, e eles entraram e pintaram o quadro para mim. Quer dizer, era um quadro todo pintado pelos jacarés se espojando com aquele pigmento em cima da tela. Então, foi uma das telas que eu mostrei em São Paulo, no Museu de Arte Moderna.